Fala aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo é sobre como eu tirei minha cidadania italiana, tá? Vou explicar desde o começo até o final. Olha só, para quem tem interesse em tirar a cidadania italiana, o primeiro passo é saber se o seu sobrenome e se os seus antepassados eram da Itália, né? No meu caso, minha família é Campo da Horto. E a primeira providência que eu fiz foi ir na biblioteca da UFES aqui em Vitória, e lá eu achei um livro de registro da entrada de todos os imigrantes que entraram no Brasil. Então existem livros, aqui na UFES tem, e creio que em outras cidades também devam ter, né? Cidades que receberam, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Mas quem mora aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, é só ir na biblioteca da UFES pedir o livro de desembarque dos imigrantes italianos. Eu sei que nas coleções especiais tem. E lá eu folhei e achei o nome da minha família e de outros vários colegas meus tinha lá. E aí a folha é essa aqui, ó. Aí tem o nome do antepassado que veio, a idade, o nome da esposa, tem tudo. Então eu tirei uma cópia desse documento e descobri que com 44 anos o Donato Campo da Horto, nascido na Itália, pai de 5 filhos e com uma esposa chamada Antônia. Aí ele tinha 5 filhos, Giovanni, Ângelo, Arnaldo, Antônio e Domenico. No caso, eu sou descendente do Giovanni, que era o filho mais velho dele que entrou aqui no Brasil com 15 anos. Então, na verdade, o meu processo para o consulado, o processo meu foi feito em cima do Giovanni e não do Donato. O documento que eu precisei levar foi do Giovanni. Mesmo eu levando do Donato, eles nem olharam do Donato. Então, se o seu antepassado chegou aqui com 1 mês de vida ou 40 anos de vida, não importa. Importa é aquele que nasceu lá. Então, o Giovanni chegou com 15 anos, mas nasceu na Europa. Então, o meu processo vai ser foi em cima do Giovanni. Bom, então eu descobri que tinha um Giovanni Campo da Horto. O que a gente precisou fazer é saber qual era a cidade, né, que eles tinham vindo. Geralmente nesses livros vem a cidade de onde eles moraram. Mas o jeito mais certo de você procurar é através das certidões de nascimento. Então eu peguei a minha certidão de nascimento, na minha certidão de nascimento tem o nome do meu pai e da minha mãe. Aí eu peguei a certidão de nascimento da minha mãe, na certidão de nascimento da minha mãe tem o pai e a mãe dela. E aí você vai entre pai, mãe, até chegar no imigrante. No meu caso aqui, Giovanni. E ele chegou aqui em 1889, então foram, se eu não me engano, 5 pessoas para chegar até mim. Tem gente que é muito mais fácil, avô, foi bisavô que veio, então não precisa desse processo todo. Bom, sabendo então que esse Giovanni tinha vindo aqui, tinha casado aqui, mas ele não tinha nascido aqui, a gente não achou o nascimento dele. Então qual foi o próximo passo? Escrever. Mas só que na certidão de casamento dele tinha a cidade onde ele nasceu. Geralmente é assim que se encontra. Então, pela certidão de casamento dele, a gente achou a cidade onde ele tinha nascido. E aí, foi o próximo passo? Eu escrevi uma carta para o pároco da cidade onde ele nasceu. No meu caso, era Farra do Alpago. Então, eu escrevi uma carta, entrei na internet, peguei um modelo que tinha. Eu tenho dessa carta aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu peguei na internet o modelo, isso em 2003. Eu peguei o modelo da carta em italiano na internet e só alterei os dados. Pedindo, na verdade, essa carta, pedindo ao padre da paróquia de Farra do Alpago, que eu era bisneto do tal do Giovanni. Ele tinha nascido em tal dia, no meu caso na certidão tinha tudo, tal dia, tal ano, no meu caso 29 de julho de 1864, né? E batizado dia 30 de julho, e era filho de Donato e Antônia da Prá, né? Aí fiz a carta certinha. Pela internet você encontra o endereço
da Comune. Hoje em dia tem tudo, hoje em dia as comunes até tem site, muitas delas. Então eu peguei, botei a carta no envelope e enviei. E para minha surpresa, não deu um mês, eu recebi um documento original. Eles não me mandaram cópia do livro, não. Eles fazem uma certidão de batismo original para você e manda para você. E aí, ó, com carimbo da igreja e tudo mais, ó, da paróquia. E aí eu recebi em casa esse documento, que esse documento é o certidão de batismo. Nessa época que o meu antepassado nasceu, não tinha ainda certidão de nascimento na Itália, era só batismo. Se o seu antepassado não é tão antigo quanto o meu, aí você vai ter que pedir no cartório lá. Eu não sei como é que funciona isso, mas deve ser o mesmo processo. No meu caso, eu pedi ao padre e o padre mandou para mim a certidão de batismo dele. Então eu tinha já a certidão de batismo. Sem esse documento não adianta tentar começar nada, porque quando eu cheguei no consulado, o primeiro documento que eles pediram foi esse, certidão de batismo. Então, certidão de batismo que atesta que o Giovanni, que entrou com 15 anos, segundo esse documento aqui, ele realmente tinha nascido na cidade tal, e eu estava com o documento italiano original, depois que eu escrevi essa carta. Então, olha só. Só aí já são 3 papéis, né? O papel lá da UFES, que eu achei minha família, né? Aí depois o papel da carta que eu enviei pro padre da igreja, tá aqui. E o documento original da Itália do batismo do antepassado que tá aqui. Pronto. Sem isso, não adianta tirar mais xerox de nada. Você tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo. Você tem que ter no mínimo isso. Próximo passo, eu não sei se eu vou achar aqui, mas próximo passo é o seguinte: para o governo italiano, o seu antepassado, ele não pode ter recusado a cidadania italiana, porque muitos dos que vieram para cá, muitos não, poucos dos que vieram para cá, tinham a opção de recusar a cidadania italiana. Só que a maioria não recusou. Então, como que você vai descobrir se o seu antepassado recusou ou não a cidadania? Você vai, hoje em dia é tudo pela internet. Na minha época eu tive que escrever, eu não vou ter aqui não. Mas você entra na internet, na Polícia Federal, e tem lá o naturalização. Aí você põe o nome do seu antepassado, e eles vão te dar uma certidão de não naturalização, significando que ele não recusou a cidadania que ele tinha na Itália, né? Porque se ele tivesse recusado, você não tem direito à cidadania. Eu não tenho esse documento aqui, entendeu? Eu tenho na outra pasta ali. Deixa eu ver aqui, espera aí. Ó, achei ali. O que eu tenho são várias cópias, porque quando você está no processo de tirar a cidadania, você tira muita cópia. Aqui, ó, o nome é esse, ó, certidão negativa de naturalização. Tá aí, ó. Certidão negativa de naturalização. Nessa época, a gente enviou por carta. Hoje em dia você entra no divisão, ó, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Estrangeiros, Divisão de Nacionalidade, Naturalização, Seção de Registros e Averbações, certidão negativa de naturalização. Então você entra lá no Ministério da Justiça, eu falei Polícia Federal errado, né? Ministério da Justiça, você consegue esse documento hoje em dia online. Então aí, com esses documentos, você já pode dar entrada à sua cidadania. Acabou, você pegou esses 4 documentos, com esses documentos aqui, ó. Certidão de não naturalização do Giovanni. Certidão de nascimento do Giovanni. Acabou. Certidão de nascimento e não naturalização. Acabou. Você tem direito à cidadania italiana. E aí, a partir daí, qual é o procedimento? Você vai pegar, então, nascimento do antepassado. Aí, nos cartórios brasileiros,
você vai pegar o casamento e o óbito dele. E aí do filho dele, você vai pegar nascimento, casamento e óbito. Aí vai pegando do filho, do filho, do filho até chegar em você. Então você tem que ter nascimento, casamento e óbito. Original. Lembrando que hoje as certidões no consulado só podem ser de inteiro teor. Hoje em dia as certidões estão todas assim, ó, padronizadas nesse tipo de papel. Inteiro teor significa o quê? Tudo que estava escrito lá no livro, o cartório passa para cá. E aí essa certidão aqui é uns 60 conto, 70 conto cada uma. De nascimento, né? De casamento e de óbito. Tudo inteiro teor. Aí você tem que tirar cartório por cartório. Hoje em dia, por telefone, você faz tudo. Você não precisa ir na cidade. Se você der sorte de estar tudo numa cidade só, ótimo. Mas no meu caso, não foram várias cidades. Mas telefone, inteiro teor, eles põem no correio e mandam para sua casa. Você deposita e morreu Maria. Então você pega lá a batismo, né? Você pega o batismo do seu antepassado italiano. Depois você pega casamento e óbito, inteiro teor, no Brasil. Se ele casou lá, pega o casamento lá, aproveita e pede junto, se tem casamento também, mas se não tiver, você pega no Brasil. Depois você vai para o filho dele, nascimento, casamento e óbito, filho dele, nascimento, casamento e óbito, e vai indo até chegar você. Bom, você tirou todas as certidões, então, de inteiro teor, padrão novo, né? Inteiro teor, vem escrito aqui, ó, inteiro teor, tá vendo aqui? Só serve essa. Pegou inteiro teor, nascimento, casamento e óbito até você, pronto. Você tem o batismo, não naturalização e todas as certidões. Acabou, meio caminho andado, você tá quase cidadão. O que você precisa fazer depois? Você precisa ir num tradutor juramentado. Aonde é que eu acho? Aí, aqui em Vitória, por exemplo, no Centro de Línguas ali da UFES, tem lá o nome dos tradutores juramentados em italiano e diversos idiomas. Recomendo ir pegar lá. Ou no consulado mesmo, subconsulado ali em frente à CEDU aqui em Vitória também tem, você pode pegar lá o nome dos tradutores com o telefone. Você pega e leva para o tradutor juramentado todas as certidões, menos a da Itália, né? Porque a da Itália vai vir italiano. A da Itália vem italiano, então ela já vem italiano. As outras que você pegou, inclusive a certidão de não naturalização, você junta tudo e entrega para o tradutor juramentado. Esse tradutor juramentado vai traduzir tudo para o italiano. Vou te mostrar uma aqui para você ver como é que é. Ó. Ele vai pegar a sua certidão e vai fazer essa cópia em italiano, tá vendo? E aí ele tem um carimbo também, e esses caras, eles têm um número de registro lá no consulado, que os consulados pelo número já sabem quem são e pronto. Feito isso, então, você tem batismo, não naturalização, traduzido, né? Original traduzido. Depois você tem todas as certidões inteiro teor, traduzidas também por tradutor juramentado. Acabou, sua pasta está pronta para você virar cidadão italiano. O que você faz? Você precisa, no caso aqui de Vitória, nós somos subordinados ao consulado do Rio de Janeiro. Você tem que entrar no site do Rio de Janeiro e agendar um atendimento, tá? Essa é a parte difícil da história. Porque até aqui a gente fez sozinho. Não considero difícil, não. Dá trabalho? Dá trabalho, mas, bicho, você vai botar um passaporte europeu na sua mão, né? Você vai gastar uma graninha aqui para traduzir e para tirar as cópias e tudo mais, mas é um passaporte italiano que vai valer para você e seus filhos pro resto da sua vida e pro resto da vida deles.
Então, assim, dá trabalho, você tem muita dor de cabeça, mas dá para fazer. O difícil é agendar no consulado. Tem gente que consegue fácil, tem gente que não consegue. No meu caso, a minha mãe agendou na mesma época que eu escrevi a carta, em 2004, minto. A gente começou a conseguir aqui, ó, 9 de junho, que eu comecei a história, 9 de junho de 2003. Em 2004, a minha mãe conseguiu agendar no consulado do Rio de Janeiro. Sabe quando que eles chamaram a gente? A minha mãe agendou em 2004. Vou te mostrar aqui a carta que a gente recebeu, para você não achar que é mentira. A gente recebeu a carta do consulado. Ó, cadê? Agora é engraçado, some tudo, né? Quando a gente começa a fazer o vídeo. Deixa eu... Pô, tava aqui o tempo inteiro, ó. Então, voltando, ó. Eu escrevi a carta pro padre da Itália em 9 de junho de 2003. 9 de junho de 2003. O padre enviou para mim logo depois. Minha mãe fez o agendamento em 2004, em junho ou julho de 2004. E a gente recebeu a convocação para ir lá, para dar entrada. Vou falar aqui para você, ó. 27 de maio de 2014. 10 anos depois. 10 anos. Minha mãe fez agendamento em 2004. A gente foi convocado 10 anos depois para ir lá. Brincadeira, né? Vou aproveitar e falar uma coisa para vocês. Vocês têm 4 formas de fazer cidadania. Primeira forma, sozinho, igual eu estou falando, você corre atrás dos documentos. No Brasil. Segunda forma, você contrata um despachante para poder fazer todo esse trabalho aqui para você, ó. Traduzir, mandar cartinha para Itália, tudo eles fazem. E tem muita gente trabalhando com isso. Então você pode pagar o despachante, ele faz tudo, você só dá o dinheiro. Ou você faz tudo e tira a sua cidadania aqui. Outra forma, você ir para a Itália tirar lá. Na Itália, você consegue tirar em 15 dias a cidadania. Entendeu? Só que para você ir para lá, primeiro você tem que conseguir todos os documentos aqui, como se fosse fazer aqui normal. E aí você manda pro escaneamento para os caras lá na Itália. Inclusive eu conheço... Então, voltando aqui que a memória travou, tive que descarregar o telefone. Como eu estava dizendo para vocês, é o seguinte, você pode fazer aqui no Brasil ou pode fazer na Itália. Quem tem dinheiro para pagar, geralmente é uns 20 mil reais, 15 mil a 20 mil com tudo, por aí. Você vai lá em 15 dias, 20 dias, você sai de lá italiano com passaporte, com carteira de identidade, com tudo. Aqui é essa questão, né? Você faz o agendamento e o agendamento demora. Bom, nessa questão do agendamento, eu aconselho a você buscar um despachante para poder ele te ajudar nisso aí, porque eles realmente têm um acesso mais fácil a isso tudo por trabalharem com isso dia a dia, né? Mas nada impede você tentar agendar também o seu atendimento no Rio de Janeiro. Bom, no nosso caso, eu estava falando até, já não estava gravando mais, vou repetir. No nosso caso, o que aconteceu? Eu já estava a ponto de arrancar os cabelos da cabeça, porque já queria vender carro para poder ir para a Itália, tirar minha cidadania na Itália, parará, pororô, até o momento que a gente recebeu a carta. Essa carta aqui, ó. A carta de convocação para poder levar os documentos da cidadania. A carta veio no nome da minha mãe, né? Mas isso eles não impediram de eu, minha irmã e o neto da minha mãe e meu filho também tirarem a cidadania. As pessoas que estavam sendo atendidas antes da gente, 17 pessoas tiraram a cidadania. A gente esperou quase 3 horas o atendimento deles. Com certeza eles fizeram agendamento para uma pessoa
E assim, nos 10 anos que se passaram, todo mundo da família tirou o que tinha que tirar e foram lá com uma pasta só e vários documentos para poder tirar a cidadania. No nosso caso, a gente só precisou de um documento que vai até o imigrante, entendeu? E até minha mãe. Da minha mãe eu só precisei do meu nascimento, minha irmã do nascimento, casamento. Entendeu? E no caso o nascimento do meu filho. A gente não precisou, no caso eu, ter todos os documentos originais, minha irmã ter todos os originais, meu filho não precisou. Só precisou ter um da minha mãe, e aí depois reconheceu da minha mãe, e aí depois o meu reconhecimento foi porque minha mãe era cidadã, entendeu? E minha irmã também, porque e o meu filho por causa era meu filho, então eles fazem assim. Você não precisa levar, muito despachante vai te falar que precisa. Não precisa, no Rio de Janeiro não precisa, eu fiz sem precisar. É claro que as leis, as regras mudam, eu estou falando no meu caso, 2014, não precisamos. E aí a coisa mais assim, idiota, a gente sentou na mesa, 40 minutos eles pegaram, olharam, a mulher olhou todos os documentos, tintim por tintim, abriu o computador lá no sistema lá do consulado, digitou os dados que tinha de digitar, o nosso telefone atual, nosso endereço, tudo. Endereço, telefone, os documentos, sobrenome, tudo anotou, ficou anotando um monte de coisa lá no sistema, papapá. E depois a gente pagou os R$1.000 e aí ela entregou esse documento aqui pra gente, que é o documento que comprova que a gente foi lá, entregou os documentos e pagou o dinheiro que tinha que pagar. Aí lá elas falaram o seguinte, você precisa esperar 90 dias para você realmente ser considerado oficialmente um cidadão italiano, porque é o tempo de os documentos ir para Comune, na cidade lá de Farra del Pago, onde Giovanni nasceu, eles mandam para a cidade onde o seu antepassado nasceu. E aí, para eles lá botarem no livro de nascimento da cidade. E aí é engraçado isso, porque nesse momento a gente não é que eu fui reconhecido cidadão italiano em 2014, não. Em 2014, a Itália reconheceu que desde o meu nascimento eu sou italiano. Na verdade, a gente não tira a cidadania, o governo reconhece a gente como cidadão italiano desde quando a gente nasceu. É incrível. E aí de tabela, a gente, no nosso caso, a família Campo da Horto, não existia ninguém lá que tinha feito o processo. Então todos os nossos antepassados também foram reconhecidos a cidadania de todos eles. Então qualquer primo de segundo ou terceiro grau que a gente tiver aqui, temos vários, não precisam mais daquela papelada toda, eles só precisam provar que são parentes do Giovanni. Acabou. Entendeu? Porque eu tenho vários primos que tiraram na Itália. Quando você vai tirar na Itália, o seu parente daqui não pode aproveitar os seus documentos, porque o seu documento não está aqui, está lá. Então assim, se você for tirar na Itália, saiba que se um outro parente seu, ou filho seu, alguma coisa que acontecer depois, quiser tirar no Brasil, vai ter que conseguir os documentos todos de novo e abrir um processo do zero aqui no Brasil. Bom, gente, então eu acho que isso é tudo, né? Batismo, não naturalização, certidão de inteiro teor, nascimento, casamento e óbito, né? Tradução juramentada, agendamento no consulado italiano do Rio de Janeiro, no nosso caso aqui. Você leva os documentos, tem que pagar a taxa de 350 euros mais ou menos. Você vê no site aí quanto que é no momento em que você estiver assistindo esse vídeo. E pagou, entregou, tá tudo ok. Você vai receber essa carta dizendo que você daqui a 90 dias é cidadão. A gente já recebeu várias cartas aqui do consulado do Rio de Janeiro para votar em não sei o que, quer dizer, a gente já está recebendo cartas do consulado. E aí a orientação aqui em Vitória é o seguinte, você tem que mandar um e-mail para o vice-consulado de Vitória para você requerer o seu passaporte. E aí eu já enviei esse e-mail, só que a fila de espera para você dar entrada no seu passaporte aqui em Vitória é 1 ano.
Então, logo quando eu cheguei o ano passado aqui, em agosto, eu já enviei o e-mail para o consulado, tem todas as informações que eles querem aqui em Vitória, eu já enviei padronizado do jeito que eles queriam, já enviei e liguei há uns 15 dias atrás para eles, eles falaram que já estão assim, daqui a um mês já vão me chamar mais ou menos, que eles estão atendendo o pessoal de julho de 2014. Como eu dei entrada no meio de agosto, então eu já estou quase sendo chamado. O vizinho daqui mandou em maio, eu mandei em agosto de 2014, ele mandou em maio e já foi chamado, tem mais ou menos um mês que ele já foi chamado. Então assim, eu já estou quase sendo chamado. E aí quando eu fizer meu passaporte, que eu receber meu passaporte, eu vou voltar aqui e fazer um outro vídeo para poder explicar tintim por tintim como é que foi essa história do passaporte. E aí, gente, é isso, tá? Espero ter ajudado vocês. Quero assim redizer novamente que foram 10 anos, desde 2003, eu estou em 2015, então 12 anos, né? Foram 12 anos assim, pesado, porque muita certidão, muita tradução, muita informação que chega na hora não é. Você contrata despachante, o despachante fala que vai fazer e não faz. E agendamento não consegue, ó. Mas, mesmo assim, eu aconselho a vocês a tirarem, porque um passaporte italiano europeu é uma porta, né? Uma porta que se abre. Você pode morar, trabalhar, viver, o seu filho pode fazer uma faculdade lá, você pode se mudar e são inúmeras oportunidades. Mas o esforço é grande. Se você tem uma grana e não quer passar por isso tudo, aconselho a você contratar um despachante para pegar todos os documentos no Brasil, pega o seu dinheirinho, vai para a Itália. O nome do rapaz que trabalha lá com cidadania italiana na Itália é um cara que inclusive eu já tinha mandado documento para ele, eu ia fazer lá com ele. Chama Fábio Barbiero. Ele tem um site há muito tempo, tem mais de 10 anos esse site dele, ele já faz cidadania italiana para brasileiro lá há mais de 10 anos, chama minhasaga.org. Ele tem canal no YouTube também, e entra lá no site dele, dá uma olhada, assista os vídeos do canal do YouTube dele, que você vai perceber que ele realmente é uma pessoa que já faz há muito tempo, sabe do que está falando, é um cara dedicado. E se você tem dinheiro aí para poder pagar um despachante aqui, os caras estão cobrando aqui no Brasil mais ou menos uns 6 mil reais para fazer. E para você fazer cidadania lá, eu acho que é 3 mil euros que o Fábio está cobrando. 3 mil euros, 3 vezes 3, dá o quê? 9. Com passagem, com estadia, uns 15 mil reais. Então você vai gastar 20 mil reais, mas você faz a cidadania assim, ó, no estalar de dedo, né? Não precisa agendar nada, consulado, nada. Porque lá na Itália, você chega com seus papéis na prefeitura. Eu fiz isso em Mantova. Eu fui com minha prima. Eu cheguei lá com os meus papéis, sentei numa cadeirinha, a mulher estava sentada do outro lado, a mulher, o próximo. Eu fui lá, na hora que eu tinha acabado de chegar, ela já me chamou, olhou meus documentos, a droga que a minha certidão de nascimento estava sem o carimbo do consulado do Rio de Janeiro. Se tivesse com carimbo, eu tinha feito minha cidadania na Itália, em Mantova. Então, assim, a coisa mais idiota é como pedir aqui uma certidão de identidade aqui na Casa Cidadão, é a mesma coisa. Você tirar a cidadania lá na Itália. Mas aí você tem que falar italiano, no caso a minha prima que traduziu na hora lá para mim que eu não entendi nada que a mulher falou. Então você contrata o Fábio Barbiero, o despachante lá, para pegar o seu documento na Itália, eles fazem tudo. E aí, se eu não me engano, acho que é 3 mil euros que ele está cobrando. E aí já está incluso já a casa, ele tem algumas casas já tudo pronto. E se você tiver dinheiro e quiser cidadania italiana, você faz assim, ó. Um estalar de dedo. Se quiser fazer no Brasil, é do jeito que eu estou falando. Demora e esse agendamento é que é o cruel. Depois que você conseguiu o agendamento que te convocaram, rapidinho. Falou, gente? Eu volto no próximo vídeo para dizer como é que foi a aquisição do passaporto italiano. Aí que vai ser legal, porque eu tenho cidadania e até agora eu não tenho um documento que comprove que sou italiano. Vai ser com o passaporte que eu vou conseguir um documento oficial comprovando que eu sou cidadão. Falou, gente? Um abraço.
Até mais. Valeu.